O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre a revelação de Deus e sobre a sua presença sempre ativa na história da humanidade. Também nos ajuda a compreender melhor os lugares, as ocasiões, as formas de encontrar Deus. É assim que o 19º domingo do tempo comum traz presente uma mensagem tão importante para nós. O Evangelho é a continuação do episódio da multiplicação dos pães, saltado pela liturgia devido à festa da transfiguração do Senhor. Após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus rejeita o triunfalismo e o sucesso, tanto para si quanto para os seus discípulos. Ao invés de entreter as multidões com proselitismos, ele despede as multidões e manda os discípulos entrarem na barca e irem para o outro lado do mar. O que significa abandonar o comodismo e expor-se ao perigo, aos riscos. A outra margem do mar da Galileia era território dos pagãos. E essa ordem de Jesus significa a universalidade do seu evangelho. A barca é a imagem da igreja, a qual só tem razão de existir se estiver em estado de travessia, enfrentando perigos para levar salvação a todos os lugares, sem distinção. Ele manda os discípulos irem sozinhos, como uma espécie de prova e de perseverança. Enquanto isso, subiu ao monte para orar a sós. A oração pessoal de Jesus é um tema bem menos frequente em Mateus, comparado a Lucas, mas indispensável. Na verdade, aqui no Evangelho de Mateus, Jesus só se retira para rezar sozinho 2 vezes. Aqui é já no contexto da paixão, quando reza no Monte das Oliveiras. O monte é a tradição bíblica, o lugar do encontro com Deus, da intimidade com o Criador. Nos 2 primeiros versículos do Evangelho de hoje, Jesus apresenta 2 posturas indispensáveis para a comunidade cristã:
o cultivo da vida de oração e o colocar-se em estado de saída. Quando a barca já está longe da terra, ou seja, em alto mar, ela era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Essa é a situação da igreja em saída ao longo da história. Ela enfrenta desafios e ondas, mas não afunda, porque conta sempre com Jesus, que se manifesta para socorrê-la, como no Evangelho, quando ele foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. O mar, na mentalidade bíblica, evoca perigo, simboliza o domínio do mal, o que o ser humano não tem forças para controlar. Só Deus pode controlar o mar. Com isso, o evangelista ensina que somente com Jesus é possível vencer o mal em todas as forças hostis. Mas só é possível vencer as hostilidades do mundo se enfrentá-las. Só vence o mar quem se arrisca contra ele, como deve fazer a igreja em sua missão pelo mundo afora. O medo constrói fantasmas e gera terror, assim como é o vento que mais impede a igreja de alcançar a outra margem, ou seja, de chegar onde ninguém chega, onde estão os excluídos e marginalizados. Por isso, ao medo dos discípulos, Jesus responde com uma declaração e um imperativo: coragem, sou eu, não tenhas medo. Essas palavras de Jesus são um verdadeiro suspiro para a igreja em todos os tempos, que não deve ter medo de arriscar-se, mesmo quando os ventos são contrários, pois ele está sempre presente. Animado, Pedro foi ao encontro de Jesus, mas começou a afundar. O mais importante, contudo, é saber com quem contar nas situações de afogamento, como Pedro soube, e por isso experimentou a mão de Jesus lhe segurando. Ao subirem na barca, Jesus e Pedro, diz o texto que o vento acalmou. É a confiança que foi recuperada, a certeza de que Jesus, seguindo a sua barca, seguindo a sua palavra, a comunidade pode vencer os obstáculos até conseguir chegar a outra margem. A tempestade acalmada faz a igreja, faz a comunidade, faz o missionário expressar pela primeira vez a sua fé na divindade de Jesus em estado de adoração. Os discípulos se prostraram, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. A prostração, especialmente no Evangelho de Mateus, é a atitude de adoração, de reconhecimento da divindade de Jesus. Inclusive, os primeiros a fazer isso foram os magos estrangeiros. No encontro com o ressuscitado, no final do Evangelho, os discípulos repetirão o gesto e também ali dirá o evangelista que alguns ainda duvidaram. Logo, a dúvida será sempre uma companheira na vida da comunidade. Porém, não pode levar os discípulos a trocarem o compromisso de superar as adversidades com responsabilidades por sinais extraordinários e fantasiosos. Por isso podemos dizer, as leituras de hoje podem ser sintetizadas pela afirmação do salmista: a salvação está sempre perto dos que o temem. Diante disso, cabe a nós perceber a salvação entre nós, a qual é a presença de Deus que se manifesta de diferentes maneiras, nas obras da criação, nos fenômenos da natureza, nos ventos ou nos eventos da história, e sobretudo no ser humano, em cada um de nós, criado à imagem e à semelhança de Deus. Precisamos discernir de que maneira Deus atua na história, confrontando nossa experiência cotidiana com a sua palavra para ver os frutos do nosso agir no mundo e questionar se também eles manifestam a nossa presença a Deus. Nós, os cristãos católicos, temos como missão
manifestar o amor de Deus ao mundo à maneira de Jesus. Coragem, não tenham medo.